A guerra do preço ninguém ganha. E eu não vendo preço lá, né? Eu vendo valor. O empreendedor brasileiro, ele às vezes bota muita culpa em fatores externos. Eu que amo apertar parafuso, torquímetro, ser Matias ali, não posso mais fazer isso. Senão eu estou limitando minha operação. Eu vivo em prol do crescimento do marketing. Eu virei um canal de aquisição real. A gente tem o produto, mas se eu não entregar aquilo rápido, não adianta eu ter o melhor preço, o melhor produto, ter um bom vendedor, se minha entrega demorar mais de 2 horas. Eu fazia vídeo. Hoje eu tento conectar com as pessoas. É diferente. O dono do McDonald's não sabe fazer hambúrguer. Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, virada de mais um ano com meu co-host, Francisco Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Bate aí, Chico. Vamos lá, para mais um. Chico, tava com saudade de gravar podcast desde o ano passado. Fala pra gente aí qual é o tema do episódio de hoje. O tema é muito interessante, marketing explosivo para a oficina. Galera, e quem tá aqui com a gente é um cara que sabe fazer e vem fazendo já há bastante tempo. Com a gente aqui, Renan Oliveira, sócio proprietário da oficina Perfil 1147. Seja muito bem-vindo ao SuporteCast aí pela primeira vez. Muito obrigado, Rafa. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É um desafio, né? Tô no Rio. Faz muitos anos que eu não vim aí pro Rio aqui. Tô encantado, cara. Sensacional. Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É um trânsito extraordinário. Cara, eu não achei que tinha, né? Fiz lá 35 minutos, deu 1 hora e pouco. É assim mesmo. E é igual a Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Cara, assim, vamos dar um contexto pra galera do porquê que pra gente foi muito relevante te chamar aqui e você poder participar. Você tem uma história com a reparação já de muitos anos. Inclusive, quando a gente foi gravar vídeo lá na sua oficina, eu nem sabia que você teve uma experiência também fora do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas dá um pouco, nesse início, do contexto do que é a Perfil 1147 hoje. E depois a gente vai voltar atrás para ver como que começou isso aí. Cara, hoje, 2026, a Perfil 1147 ela é especialista em veículos importados, em reparação de veículos importados. A gente faz intermediação também, né? A pessoa quer vender um carro e o outro quer comprar esse carro, a gente faz essa intermediação. Também temos a mentoria dessa área de marketing e também temos a área de eventos, né? Tudo isso que a gente trouxe pilares em 2026, mas até 2025, e é o que eu falo que a empresa tem de 20 anos que começou há 2 anos atrás, né? Então, hoje, tudo isso que eu tô falando aqui era loucura 1 ano atrás. As coisas mudam muito rápido, né? Às vezes Sim. A gente consegue ter alguns insights que são meio que um ponto de inflexão na história do negócio. Sim. E, na verdade, nem sempre a gente repara isso na hora, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe como aquelas decisões fizeram a diferença para mudar a história, né? E como que começou tudo isso, cara? Como que a oficina foi o primeiro dia dela? Quem começou? Como é que rolou isso? Cara, 2005, eu lembro, eu fundei junto com meu pai. Eu tinha, sei lá, meados de 16 anos ali mais ou menos. E eu lembro que eu tava subindo a Silva Bueno e ele olhou assim no feeling e falou, é aqui. Eu lembro exatamente desse dia, eu falei, tipo, mano, como ele sabe? Como? Por quê? Sabe? Aí ele falou, porque na época não era igual, hoje você tem Instagram, você tem Google, você tem um monte de recurso pro cliente chegar até você. Antigamente era porque é uma subida, porque tem um farol na frente, porque é mão única, olha quanta coisa, né? Era um cálculo o negócio, entendeu? Então, a gente fundou em 2005... lá éramos Bridgestone, né? Bridgestone é uma marca japonesa de pneus, né? Ficamos 6 meses esperando ali o embandeiramento ali e começamos como um centro automotivo que na época era bem diferente de hoje, né? O termo centro automotivo que eu falo aqui tá meio banalizado ali, né? E aí, foi um longo caminho para chegar em 2026. Ali a gente teve alguns pontos importantes da Perfil 1147, né? Um deles foi quando eu saí da área de oficina mesmo, que eu limpava a peça, eu ajudava em instalações, seja de pneus na época, depois a gente implementou ali a parte de oficina mecânica. Então, depois de tudo isso, em 2012 ali mais ou menos,
a Perfil 11, eu fui, né, através de uma bolsa para os Estados Unidos, que é o que você comentou agora. E aí, onde a minha vida começa a mudar, assim, começa a ter experiências diferentes. E lá trabalhei como Staff Process, né? Fiz uma faculdade, trabalhei como Staff Process da NASCAR e da Indy. O que significa ser Staff Process? Fala aí, cara. Basicamente, o que eu... Tem um amigo meu, é o Vini, você conhece, ele fala, né? Vai lá pra tirar foto, vai lá pra encher o saco. Mas, basicamente, eu ajudava nos processos. É bem básico, era um serviço bem básico. Mas, no final das contas, eu tava ali, do lado de... Era a Fórmula Indy, tava do ladinho ali de Rubens Barrichello. Foi no Dallas Complex, se eu não me engano, né? Motorplex, se eu não me engano. E aí... tava do lado de Rubinho, tava do lado de Tony Kanaan, que eu pude conhecer os dois lá na época, em 2012. Hoje a internet fez esses caras, né? Já a mídia era diferente hoje e hoje tá tudo diferente. E aí voltei dos Estados Unidos, aprendi bastante do inglês, né? Foi uma virada de chave que na época, para você montar um motor importado, era totalmente diferente. Porque hoje você tem, você tem empresa de literatura, você tem um monte de suporte. Hoje lá na oficina a gente tem suporte à engenharia. O nosso técnico, se ele tiver dúvida, ele vai para a literatura. Uhum. Na literatura, se ele tiver dúvida, vai para um grupo de engenharia que a gente tem. Se tiver dúvida, ainda tem a mim. Então, tipo, hoje tem vários recursos. Na época, falar inglês, hoje ainda, eu acho que... É um diferencial. É um diferencial meio que obrigação, mas na época era um diferencial, então fui lá para estudar inglês e quando voltei, se eu não soubesse fazer inglês, não montaria o motor do Golf GTI, por exemplo, que era traduzido do alemão para inglês, enfim. Então foi um grande diferencial que eu trouxe bastante coisa de aprendizado ali para a Perfil 1147, mas ainda era uma empresa de mais do mesmo, que é o que eu falo, né? Porque a gente, como empreendedor no Brasil, a gente fica um pouco mais acostumado com... Nossa, preciso... Não tem aquela ânsia por meta e por bater recorde, enfim. E a gente fica faturando a mesma coisa ali todo mês, assim como perdurou isso 12 anos. 18 anos. O empreendedor brasileiro, ele, apesar dele ter muita energia, né, ser muito aguerrido, cara, muita criatividade... Mas eu concordo com você que comparado com, por exemplo, um mercado como os Estados Unidos, que é extremamente agressivo com número, com meta, ainda é uma coisa bem diferente, é um comportamento muito diverso. Inclusive, na imersão Autonegócio, que você vai estar lá com a gente agora no sábado, boa parte do trabalho que a gente vai apresentar ali relacionado a vendas tem a ver com essa inquietude que às vezes o cara tem, mas parece que não é o suficiente para ele se mexer. Eu não sei se, em alguns casos, por falta de saber o que fazer ou onde buscar esse conhecimento, né, para poder mudar a realidade, mas acontece muito. E às vezes a pessoa precisa de um empurrão. Cara, é isso aqui, vambora, sabe? E aí muda as coisas. A gente observa muito que a pessoa quer, eu tenho que aumentar o faturamento, tem que escalar. O cara sabe que tem, mas ele não se move. Ele vai ao mais do mesmo. Mais do mesmo. Aí tem as pessoas apelam para uma coisa que é muito simples, que é reduzir preço. Aí não escala. Não. Aí, em vez dele, pior o resultado, não escala. E tem um monte de pequenas coisas que pode ser feita para escalar. Nesse negócio, o que eu falo é a guerra do preço ninguém ganha. Não. Vai ser cada vez mais barato e cada vez menos lucro. E uma hora a conta não fecha, só que você não sabe disso. Se você não tiver os números ali, você tá vendendo, tá lindo, maravilhoso. Quanto mais você tá vendendo, mais você tá afundando e financiando esse buraco, né? Acontece muito. O problema disso é que a guerra de preço, na verdade, ela é uma derrota silenciosa. Isso. Ela vem aos pouquinhos, você não percebe. Às vezes a sua empresa tá gerando caixa, mas está com um resultado ridículo ou negativo. Uhum. E aí, quando aquele caixa vai sumindo, é onde o cara percebe que tem uma coisa errada. Ele olha muito no movimento de caixa, ele não olha para resultado. Sim. E isso é muito ruim, porque vai deixando o cara míope para... Cara, e aí, qual venda tá dando dinheiro e qual não tá? Sim. Qual produto, qual linha de serviço, se for o caso, vale a pena eu investir o marketing, investir minha comunicação para trazer mais a demanda para cá? Ou vou para esse outro aqui? Então, cara, assim, no fim das contas, eu acho que talvez até
essa inércia, às vezes, para fazer as coisas diferentes, é porque o empreendedor brasileiro, ele às vezes bota muita culpa em fatores externos, né? Terceiriza a culpa. Cara, é o governo, é a economia, a chuva, é tudo. É porque tudo. Choveu, é a guerra e não sei aonde. Copa do Mundo, eleição esse ano. Por aí vai. Então, cara, isso quando acontece, isso acontece para todo mundo, não acontece só para o seu negócio. Então o mercado sempre tem oportunidade, independente se ele está bem ou ele está mal. E na maioria dos casos, quando o mercado está mal, é onde tem as maiores oportunidades. A grande questão é você entender que você pode fazer alguma coisa para mudar, né? E assim, entrando até nesse tema, o Chico, acho que como está no mercado há muito mais tempo que eu e você aqui, passou por um momento onde a concorrência era bem diferente do que é hoje, né? Muito. E assim, São Paulo também é uma questão muito diferente, mas jogando até um pouco para o Chico agora, o que você vê que está mais dificultando a vida do empreendedor hoje em dia em termos de concorrência? O que era diferente quando você começou para hoje? Vou falar pelo ramo que eu tô, que é distribuição de peça, há muitos anos. Cara, é uma quantidade de marca absurda que você gera dúvida no seu cliente. É tanta coisa oferecendo, cada uma com um detalhe, com uma qualidade, com um jeito diferente de comercializar. Preço diferente. Muito, que você perde até o referencial, se aquele produto vale de fato aquilo ou não. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Cara, E uma coisa que eu percebo hoje, cara, é a velocidade que o cliente pede a gente. Eu venho de um tempo que as coisas eram um pouco mais lentas. Uhum. Você tirava um pedido, você poderia levar até 48 horas para entregar. Agora tem que ser 48 segundos. Rápido. Então, rápido, tudo muito rápido, tudo muito para ontem. E como a cauda de produto no nosso ramo aumentou demais, é impossível você querer ter o estoque de tudo. Então, exige do vendedor que te atenda com uma destreza e uma rapidez que há 20 anos atrás não era pedido. Isso, para mim, acho que é a grande diferencial. Aí você tem que ser... A Suporte é uma empresa que vende produto ou uma empresa de logística? Eu fico me perguntando isso várias vezes. Entendeu? A gente tem o produto, mas se eu não entregar aquilo rápido, não adianta eu ter o melhor preço, o melhor produto, se ter um bom vendedor, se minha entrega demorar mais de 2 horas, de acordo com o local que ele está. Então não adianta eu ter isso tudo. Isso que você está falando lá na oficina importa, tá? Por exemplo, certeza. Se eu tenho uma entrega mais rápida, eu vou pagar, sei lá, R$100 numa peça a mais nessa peça. Mas ela vai chegar rápido, enquanto a outra vai demorar 1, 2 dias, eu vou escolher R$100 a mais porque o meu cliente, eu tenho que ter uma entrega para o meu cliente. Porque o meu cliente, ele precisa do carro e geralmente, sim, isso eu acho que vem direto do cliente, pressionando a oficina, que pressiona a distribuição, que traz tudo isso para a logística. Então, isso, ao meu ver, também tem valor não preço, né? Preço. Muito bom. Então, isso aí eu acho que foi a grande evolução nos últimos 20 anos, cara. A logística hoje, quem tem qualquer tipo de negócio, tem que ter uma logística muito adequada e muito ajustada. Que já é um diferencial e tanto. E na sua situação, no seu ponto da cadeia onde você está, o que você observa que ficou mais difícil em relação à concorrência de quando você começou para hoje? Ao longo do tempo, né? Infelizmente, o nosso nicho, o nosso setor automotivo, ele vai numa velocidade muito menor do que muitos outros setores. Essa é uma verdade. Por quê? Porque geralmente, e eu digo por mim, porque eu estava na operação com todas as forças, eu era o meu vendedor, o meu gerente, o meu atendente, eu era tudo ali, e eu mesmo limitava a operação, só que não tinha conhecimento disso. Batia o escanteio e corria para cabecear, né? Exato. Só tem que, o vento tem que estar a favor para eu fazer isso, né? Porque, mas, com isso, eu vi muita coisa mudar. Então, antigamente, o que eu via é que era muita concorrência, assim, um contra o outro e tal, e hoje eu vejo mais uma soma, então um ajuda o outro, então eu vejo isso dos mecânicos em si, do nosso setor ali, da onde eu tô, da perspectiva, né, que eu tô da cadeia. Só que em contrapartida, eu vejo, como é linear baixo, eu vejo uma grandíssima oportunidade de outras pessoas, assim como eu, começarem a se destacar.
Só que, na minha visão, existem diferenciais que são inegociáveis com relação a hoje em dia, né? Os dias de hoje, todo mundo acha que fazer Instagram é tirar foto e fazer vídeo. Oi, eu estou fazendo, olha, assim, ó. Pessoal, seguinte, ó, esse carro aqui tá trocando a pastilha, eu tô fazendo isso, é uma BMW X, não sei o quê. Então, isso não conecta. Isso quando faz só vídeo de comédia, falando mal de cliente, tem de tudo, né? Aí é o engajamento, né? Porque no final das contas, ninguém vai pro Instagram, por exemplo, pra ficar vendo um discurso de como instalar tal peça, ou sei lá, né? A não sei que aquilo seja muito, né? Muitos gatilhos, perde muitos gatilhos ali pra pessoa ficar presa, mas no final das contas, infelizmente, o nosso setor, ele tá ainda um pouco desacordado, eu diria. Então, eu não vejo muitos concorrentes, pra você ter uma ideia. Aí é muito louco isso, porque no meu quarteirão tem, sei lá, 6 oficinas. E eu tô falando que eu não tenho um concorrente regional ali. Entendeu? Meus principais concorrentes, eles estão a quilômetros de distância. Eu disputo a quilômetros de distância alguns clientes. Só que tem coisas que, como eu sou menor, eu consigo fazer mais rápido. E aí, com isso, eu conquisto talvez mais clientes com isso, porque o maior, ele vai ter mais lentidão para fazer qualquer coisa. Então, eu não diria... E eu não vendo preço lá, né? Eu vendo valor. Porque no final das contas, se eu sou a solução dos problemas do meu cliente, ele está colocando na minha mão, ele não vai ficar questionando muito o preço, apesar de que existe sim negociações, mas no final das contas, quando eu trago relacionamento, eu agrego na vida dele, eu gero, é o que eu falo todos os dias, né? Segurança com precisão e economia sem negligência, porque no final das contas é isso que nos move lá. Cara, eu quase não tenho um concorrente nessa área, nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, porque isso. ainda mais quando a gente tá num... Eu sei como é que é o ambiente lá, né? Da última vez que eu fui lá na oficina, Sim. Você me mostrou onde é que tinha outras lojas. E, de fato, é um espaço bem reduzido. Um quarteirão, né? Como você falou. Sim. Com outras lojas, com um serviço semelhante, né? E tal. Mas, de fato, é muito diferente quando você vê a realidade do negócio, né? O cara... Você tem uma proposta de valor muito clara e o cara que te escolhe, ele não vai escolher outro de forma alguma. Uhum. A gente, na Suporte, a gente tem um direcionamento muito claro de quem é o nosso público-alvo. Boa. Isso faz a gente montar toda a nossa estratégia se baseando nesse perfil. Sim. A questão é só que você tem que entender que vai ter gente que vai acabar dizendo não para você porque não é o perfil e tudo bem. O que importa é que você acerte em quem você escolheu acertar, né? A gente está aqui... Tem 3 troféus aqui atrás no cenário, onde a gente ganhou 3 anos seguidos a melhor distribuidora de autopeças do Rio de Janeiro. Uau, parabéns. Isso aí é votação popular das lojas, do mercado todo. Isso acontece porque a gente sabe para quem a gente vende. A gente sabe para quem a gente vende e para quem a gente não vende, né? Que é muito importante. Assim, detalhe, a gente é a melhor, não é a maior. Uhum. Maior pode ser uma consequência do tempo de trabalho. Melhor, Mas assim, a questão da excelência é uma coisa que a gente busca lá minuto a minuto. Minuto a minuto. A excelência tem que ser palavra do dia, toda hora. Então assim, a melhor não quer dizer a maior. Então é porque tem um montão de coisa agregada aí nessa palavra melhor. Cara, e aproveitando esse caminho, tem muita gente que assiste a gente aqui que é... ou uma loja ou uma oficina que às vezes está no início, está buscando um conhecimento diferente, querendo aprender com quem já passou pelo caminho que ele está agora. O que você poderia trazer aqui de insight para a galera de como se destacar nesse mercado de concorrência? Eu acho que vai ser uma resposta que vai dar bastante valor para a galera. Cara, apesar do mercado ter uma parcela que engana, tem uma parcela do mercado, do nosso nicho, né? Sim. Tem uma parcela de oficina que engana real, né? Tá no Celso Somano, tá lá, o cara engana. Tem uma parcela que é honesta, eu diria uma boa parcela, que é honesta, mas infelizmente ele não está preparado para receber os carros mais novos. Então ele erra e o cliente acha que ele engana. Acontece isso. E o efetivo que ele se destaca, mas cara, é uma cadeia
de várias coisas. Então, por exemplo, lá na Perfil, eu tive que migrar, eu tive que realmente colocar, eu ficava na dúvida, caramba, será que eu coloco um gerente? Será que eu coloco, vendedor? Então, a parte estratégica, que é muito importante, essa é uma virada de chave. E todo mundo tá falando, eu tô vendo, né, tá, na internet tá cheio aí, tá cheio de... saia da operação, é o famoso... Como se fosse um estalar de dedos, né? Saia da operação. Vai lá, sai da operação, deixa todo mundo se ferrar lá e vê o que acontece. Vê se não vai quebrar a empresa assim. Então, não é bem assim. Então, cada ponto estratégico que eu tomo de decisão, e aí eu acho que é onde a virada de chave que a pessoa tem que ter. Cara, eu quero isso. Eu desejo isso, porque no final das contas, eu que amo apertar parafuso, a gente fez um vídeo até, eu comentei isso, eu que amo apertar parafuso, torquímetro, ser Matias ali, não posso mais fazer isso, senão eu estou limitando minha operação. Então é uma decisão eu me posicionar estrategicamente e hoje tomar a decisão do FLD, que é o Founder-Led Growth, que é basicamente o fundador, que sou eu, né, coloco o crescimento do marketing, né, eu vivo em prol do crescimento do marketing, eu virei um canal de aquisição real, muito louco hoje. Hoje mesmo, por exemplo, pra você ter uma ideia, ontem, por relacionamento, né, porque relacionamento não sou eu que faço isso acontecer, eu só sirvo as pessoas e por consequência as coisas acontecem. E aí, ontem mesmo, a gente vendeu 4 pneus, por exemplo, Michelin Pilot Sport Cup 2R para um GT3 novo do Alê, gente finíssima, né? E, cara, do nada assim, escuta, você tem tal, tá bom, leva lá, sabe? E exatamente agora a gente tá com uma outra cotação de uma GT3 RS de 4 pneus também, que são pneus muito importantes e... tudo por relacionamento. Eu sou esse canal de aquisição hoje. E no Instagram não preciso nem falar, né? Porque hoje no Instagram, né? A gente pulou um pouco da história ali, depois a gente volta. Mas hoje eu no Instagram, eu sou um canal de aquisição e é muito louco isso. As pessoas querem ser atendidas pelo Renan. Não que o Renan vá fazer o serviço, mas que o Renan tem um nível de qualidade que ele preparou a equipe, treinou a equipe, e sem isso é uma das coisas, né, uma das veias, né, você treinar a sua equipe, você saber delegar isso, e aí essa virada de chave que a gente tá falando, no final das contas, cara, desenhar a estratégia. E é lógico que isso também você precisa talvez investir. O quê? Informação. Isso aí. Então, é isso que eu consigo enxergar. A gente tem um grupo de mentoria com donos de loja de autopeças. E, geralmente, quando eles chegam, a primeira coisa que eles pedem foi o que você falou no início da sua resposta aí. Não, que eu preciso sair do operacional e eu vejo que vocês são assim. Só que... E aí eu preciso de um bom tempo para mostrar que... tudo que a pessoa vê e sabe que a gente é hoje, isso levou anos para ser construído. Então, é claro que a gente, por já ter passado por isso, a gente faz o cara passar por muitos atalhos, que se ele for sozinho, ele vai perder muito tempo. Então, é óbvio que é mais rápido aprender com a gente, mas não significa que mês que vem ele vai ter resolvido a vida dele. Não. É um processo e assim, sinceramente, na parte da gestão, a parte mais difícil não é a complexidade de nenhum processo. A maioria dos processos bons que funcionam bem são os mais simples. A questão é a constância do cara conseguir continuar fazendo aquilo toda semana, seguir a rotina que ele criou para as coisas funcionarem, fazer todo mundo seguir os processos como eles foram criados. E então você precisa de um tempo para maturar isso na cabeça da pessoa, porque como você falou, existem muitas promessas vazias de resolver as coisas muito rápido, e na verdade não é assim que funciona no mundo real, né? E aí você puxou muito sobre essa questão da saída, o que eu mantenho comigo, o que eu vou delegar. A gente sente lá muita dificuldade na mão de obra, na parte de time de vendas, tá? E a gente hoje forma os vendedores, todo mundo que a gente contrata não é do mercado de autopeças. E como que é isso para você hoje? Como que está essa busca por mão de obra qualificada e como que você faz hoje para qualificar a galera? Isso é interno? Você busca alguma coisa externa? Como é que funciona isso? Cara, depende da posição.
Depende da posição, eu tenho um pessoal de recrutamento e seleção que me auxilia. Não, na verdade eu não fui específico na minha pergunta, foi mal. É mais em relação à mão de obra da oficina, mecânico. Mecânico, tá. Cara, hoje a gente sim busca um profissional já qualificado de mercado, tá? A gente tem inclusive uma vaga aberta. Qual que é a questão do profissional qualificado? Geralmente ele vem com viés, ele vem com hábitos e ele é do jeito dele que funciona. E não é assim na Perfil 1147 que vai funcionar. Você concorda com isso, Chico? Aqui, o que a gente fala é que, eu gosto muito da frase, né? Aqui não é democracia. Porque senão a gente vai viver quem quer assistir TV o dia inteiro hoje e ganhar R$1.000 no final do dia? Todo mundo. A gente fala democracia. Muito isso lá. Então, o que a gente fala é que é uma monarquia, que é o quê? Existe uma pessoa que determinou para onde vai o ano inteiro da empresa. Então, e essa pessoa hoje sou eu, né, que estou nesse banco, que escolho para onde a empresa vai. E aí, aonde todo mundo tem que comprar essa ideia. Então eu vendo isso para nossa equipe. Então aonde a gente está galgando, e aí isso, imagina, com 18 anos de operação, sempre faturando a mesma coisa, como é que você convence essa galera? É muito louco o que eu vou falar, porque eu cheguei de um curso que eu tinha feito de gestão e no meio do caminho eu falei, cara, como é que eu vou, tudo isso que eu aprendi, eu quero aplicar e executar no dia seguinte, como é que eu transfiro pro coração de uma galera que talvez nem acredite mais que a gente evolua desse ponto que a gente tá, porque de 18 anos a gente tem sido mais do mesmo. Como é que funciona? Então eu desenhei, pra você ter uma ideia, eu cheguei desse curso no dia seguinte, comprei uma latinha de spray e chamei todo mundo para uma reunião no escritório. Meu escritório tava com a parede sei lá, fazia muito tempo que não pintava. Peguei e fiz na reunião, perguntei assim, pessoal, o que é mais precioso aqui na Perfil 1147? Aí a gente, uns falaram, vendas, tá bom, vendas. Aí pichei. O que a gente precisa para ter vendas? Cliente. Então relacionei tudo aquilo ali e o que a gente ia mudar, que era a cultura, né? E até, tanto é que ninguém, o que precisa de ritual, o que precisa disso, daquilo, tal, para eles escolherem a palavra cultura, ninguém achou, tal, não sei o quê. Eu falei, eu pago o almoço de quem é de achar, e todo mundo, não sei o quê, foi mó legal. E aí, no final das contas, o Moisésinho acertou a palavra ali, e eu escrevi cultura pichando tudo isso na parede. Então todo mundo que tinha 18 anos, mais do mesma coisinha, todo mundo olhando, tipo, mano, que maluco, que esse maluco tá pintando a parede, cara? É meio até desrespeitoso, né, tal, mas era um símbolo de que, cara, as coisas vão mudar. Era um rompimento ali com o que existia, né? Se você assinou um contrato novo com o seu time. Agora deixa eu voltar um bocadinho atrás. Você falou que ficou 18 anos com mais do mesmo, na operação, aí fez um curso de gestão, fez todo esse movimento na parede lá. Sim. Mas uma coisa assim, eu te sigo lá no Instagram. Legal. Aí, obrigado. Uma pergunta que eu vou te fazer aqui. Para mim isso é muito importante, curiosidade pessoal. Em que momento você assim, cara, eu vou migrar para a rede social, você com a sua figura lá, que tá se expondo. Por exemplo, para mim gravar esse podcast aqui foi muito difícil. É uma decisão difícil. Você se expõe muito, as pessoas ficam te julgando, acham que você tá querendo aparecer. Blogueirinho. Blogueirinho. Já escutei muito. Passei meses convencendo ele. Perfeito essa palavra. Tu fala, tá muito blogueirinho. Mas assim, é tudo em prol da operação e a gente deve compartilhar as experiências que a gente tem durante a vida do negócio. Em que momento você fala assim, cara, se eu fizer isso, eu acho que eu consigo abrir o leque e trazer mais gente para minha operação? Foi depois do curso, durante o curso? 2019, eu tinha vontade, despertou uma vontade, assim, no meu coração de, cara, divulgar mais a marca, porque tava, 2019, antes de pré-pandemia, né, a gente tava ali, eu já tinha, na época eu tinha um sócio, então, 2019 não, eu tinha acabado de casar, foi isso, perdão. Eu tinha acabado de casar, falei, cara, eu preciso mover as coisas. Muito boleto pra pagar, né?
Até hoje, né? Mas começou ali, né? Só aumenta. Então, 2019, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso movimentar, eu preciso ver se eu consigo trazer mais receita, eu não sei. Só que numa época na época ainda meu pai era sócio, em 2019, e... Putz, cara, até antes, um pouco antes, 2018 ali, e eu comecei a gravar vídeo, só que eu era, assim, cara, eu era antissocial, essa é a real. Eu era um mala, sabe o que é um mala? Pô, eu não consigo imaginar isso. E quando a gente se conheceu, quando a gente se conheceu, a gente já saiu conversando, já foi falando de coisa. Eu te apresentei o Vini 10 minutos depois. Exato, sim. Mas, cara, pra você ter uma ideia, eu passava no shopping e eu fazia assim, ó. Eu tinha uma pessoa conhecida, né? Aí eu olhava, estudei com a pessoa e tal, eu fazia assim. Mentira. Mas aí eu comecei a me autoanalisar. Depois que eu casei, eu comecei a aprender esse dom de autoanalisar, fazer uma autoanálise. E eu entendi que eu tinha vergonha. Eu era tímido e eu tinha medo. E no final das contas, eu era um cara inseguro. E às vezes até eu me vestia de uma casca, essa insegurança fazia eu me travestido com uma casca grossa mesmo, assim, né? De ficar, sabe, ser duro até com as pessoas. E aí, a partir dali que eu comecei a tentar, né? Até depois meu pai vendeu a sociedade, tive um outro sócio, e esse sócio me incentivou bastante. Pô, velho, você tá no caminho certo, esse negócio é a sua cara, você precisa, sabe, pôr mesmo mais. Porque eu fazia, mesmo assim, em primeira pessoa, só. Eu não me aparecia muito. Eu quase não me aparecia. Só que era, de novo, medo, insegurança. Então eu tinha tudo isso. E o que fez realmente ali virar a chave, cara, foi... É uma decisão. Esse mundo novo de FLD, tá todo mundo falando, é lindo, maravilhoso. Mas quando você passa no shopping hoje, que você às vezes tá tendo uma conversa já mais dura ali com a família ou com a esposa, né? Ou de repente com o filho ali, você tá exposto... Talvez o vizinho, a pessoa que está do lado te conhece, não é que eu sou famoso, mas que eu me tornei uma pessoa pública. Ali você tem uma virada de chave que as pessoas vão te olhar e você vai ser observado. Então essa virada de chave que eu tive é uma decisão. Cara, eu vou tanto o bônus quanto o ônus disso, tanto quanto segurança, um monte de outras coisas que eu sempre viajava nas ideias ali. É lógico que a gente toma alguns devidos cuidados, mas... Cara, eu falava assim, eu não tenho outra opção. Eu comecei e agora eu vou terminar. É isso aí. Quando a gente começou lá, acho que a primeira vez que eu abri um canal no YouTube lá, que nem era esse canal agora, era outro, isso deve ter uns 8 anos atrás. E não se falava muito, ainda até no nome Founder-Led Growth, mas isso já existia há muito tempo. Já. E, cara... Quantos anos atrás você falou? 8. 8 anos atrás. 8 anos atrás. 18 também ali. 18, 19. Exatamente, foi um pouco antes da pandemia. E, cara, quando eu comecei a botar ali o rosto no YouTube, tem a primeira reação dos amigos de sacanear, que assim, vai acontecer, não tem outro caminho. Mas eu sempre levei de boa, isso nunca foi uma coisa que me afetou muito, eu entrava na brincadeira também. Mas esse efeito que você está falando, a primeira vez que eu recebi algum feedback de que estava indo bem, de fora, né? Porque de dentro acontecia. O Chico, continua e tal. Meu pai também, né? Cara, continua, às vezes fornecedor, dá aquela força. Mas teve uma Automec que a gente foi, que eu estava andando com o Gustavo, e aí um cara me parou. Rafael, tudo bem? Aí eu achei que fosse alguém que eu conhecesse do mercado, que conhecesse o suporte. Opa, beleza. Aí eu fazendo um maior esforço pra lembrar o nome do cara, não tava lembrando, tentei olhar o crachá dele assim. E aí ele, cara, te acompanho lá no YouTube, maneiro pra caramba. Eu falei, você é da onde? Não, eu sou lá, sei lá, acho que era do Mato Grosso, alguma coisa assim que a gente não atua, era muito longe. Cara, me ajudou muito seus vídeos. Eu falei, legal, obrigado. Posso tirar uma foto? O cara tirou a foto, eu sem entender nada, né? Sem entender, cara, como assim o cara quer tirar uma foto? E aí isso depois ficou reverberando na conversa entre... eu e o Gustavo, assim, cara, como é que essa parada tá chegando nessas pessoas, cara? E que diferença é essa que tá fazendo? Porque, assim, eu sabia o quanto que o conteúdo ajuda. Assim, você da mesma forma, você coloca, às vezes, também alguns conteúdos explicando a parte mais técnica, às vezes, de um pneu diferenciado, alguma coisa mais de padrão diferente. E, cara, isso bate em algumas pessoas que talvez era a dúvida que o cara tinha para resolver o negócio dele. Exato. E do nosso lado é a mesma coisa. Às vezes o cara fala assim, testei lá a forma de armazenamento de estoque diferente que você falou, fez todo sentido, melhorou a minha operação. Aí quando esse feedback começa a aparecer,
Aí você começa a meio que se libertar um pouco mais dessas amarras de vergonha, de não esquecer, você fala, cara, isso aqui é trabalho, tá dando certo, vambora. Aí começa a desbloquear um pouco mais, né? Eu me obriguei. Sabe o que eu comecei a fazer? Minha esposa é prova. Eu comecei às vezes, escondido dela, porque eu também tinha vergonha. Eu pegava, cara, eu preciso me desafiar. E eu sou um cara muito assim, né? Eu tinha muita dificuldade com eletroeletrônica, e aí eu estudei muito isso, porque eu falava, cara, não é possível, que eu odiava. E aí eu estudei muito isso pra eu ficar... Hoje eu sou técnico e especialista na área de injeção eletrônica, por conta disso. E a mesma coisa, eu comecei a pegar, puxar assim, ó. Fala, pessoal, tal, não sei o que, no meio do shopping. Cara, faz isso. Você tá doido. É assim, tipo, cara, tá querendo se mostrar, blogueirinho e tal. E geralmente os mais próximos que fazem mais isso. É isso normal. É isso aí. Normal. Só que assim, de novo, quando você toma uma decisão de casamento, você não... Ah, não, peraí, tô cansado, vou separar. Não é assim que funcionam as coisas. É uma decisão, irmão. Entendeu? É um negócio muito maior. Então é a mesma coisa. Então é uma decisão, é um negócio muito maior, entendeu? Então é isso que, quando eu olho pra isso, eu vejo decisões. E aí eu não parei mais. E aí esse não parar mais, estudar muito também, né? Não adianta ser só... E o que você falou é muito importante. Eu tentei tomar vários atalhos, tá? Isso é fato. No mundo do marketing, é novo, porque a gente pode falar de diversas paid media, que é o tráfego pago, a gente pode falar de branding, a gente pode falar de orgânico, a gente dividir isso aqui em um monte de coisas, mas no final das contas é como agregar e servir a outras pessoas. E no final das contas a métrica de resultado é o engajamento. No final das contas é isso. Então quando eu comecei a pensar, cara, eu tô mudando a vida de alguma pessoa em algum momento, seja explicação técnica, seja trazendo... Não é só lazer. Eu fazia vídeo errado. Minha esposa que me corrigiu e mudou a chave minha. Eu tava indo pro vídeo, contratava um filmmaker, e eu ia assistindo igual o Pablo Marçal lá, chegando lá no negócio lá, tal. Aí chegava, cumprimentava as pessoas, aí minha esposa mandou assim, escuta aqui, por que você tá postando foto, dando beijinho nas meninas? Oi? Eu falei, associei a ciúmes, né? Eu falei, oi? Aí ela... como assim, amor? O que você tá falando, cara? Eu só cheguei aqui e tal, não sei o quê. Não, você não entendeu. Qual que é a mensagem? Aí eu, como assim mensagem? Qual é a mensagem que você quer passar? Você tá na Fórmula 1, eu tava na Fórmula 1. Você tá na Fórmula 1, ali que mole que te levou. Qual é a mensagem que você quer passar pras pessoas? Quem é você? O Pablo Marçal anda de helicóptero, é bonito ver. Eu gosto de ver a cena lá do helicóptero, tal, não sei o quê. Eu não sou esse cara. Qual é a mensagem que eu tenho que passar para as pessoas? Tá vendo? Por trás de todo homem de sucesso tem uma mulher com sabedoria. Tá vendo? Puxou a orelha. Ela me deu 2 plots, assim, nervosos, né? Esse foi um deles que eu falei, cara... Aí eu até falei... Sempre que a gente se conectou, eu e o Bézio... Falei, cara... Beleza, ficou da hora o vídeo. Foi muito louco o vídeo. Mas qual que é a mensagem? O que essa pessoa vai entender desse vídeo? O que vai agregar na vida do próximo, sabe? Então, no final das contas, esse vídeo, supostamente vídeo, eu fazia vídeo. Uhum. Hoje eu tento conectar com as pessoas, é diferente. E aí é onde traz engajamento, lógico que tem que ter estratégia. Fiz um monte de curso que é atalho. Atalho você quer chegar rápido onde você quer, é você aprender com alguém que já chegou. Eu demorei 6 anos. Com certeza eu tenho alguns atalhos que eu consigo ensinar pessoas, que é a mentoria. Eu tenho vários atalhos. Só que depende, né? Você tem que testar, você tem que saber o que você está realmente disposto a fazer. Não, e se fosse uma receita de bolo pronta, todo mundo tinha sucesso, né? Ainda tem isso, tem muito teste no meio do caminho. Muita gente está tendo sucesso, mas quando você olha no número de pessoas que gostariam de fazer, é um pouquinho só. É isso aí. É bem pequeno. É isso aí. Mas o segundo plot que eu tomei foi quando eu tinha um sócio, eu estava num momento muito difícil, minha esposa com dor, ela é fisioterapeuta e ela trabalha com osteopatia, né? Então o corpo dela é a ferramenta dela. Então você vai cotovelo e tal para quebrar os nós lá e tal.
E, cara, ela não tava aguentando trabalhar para segurar as contas de casa, porque a oficina, antes ali em meados de 2018, 2019, é mais o mesmo, fatura o mesmo, só que não tem nada pior que isso, porque o lucro tá sendo menor e você tá recebendo menos. Então ela tava ganhando muito mais que eu, mantendo as contas e ralando pra caramba. Ela falou, cara, chorando, eu não aguento mais. O que você vai fazer, cara? Eu falei, como assim que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer na oficina, eu tinha limitações ali que no momento eu via como, cara, eu até queria crescer, mas eu não sabia como na realidade, e no final das contas eu tinha várias limitações que me deixavam fazendo a mesma coisa sempre, só que isso na minha cabeça. E aí ela falou, cara, eu não sei e não quero saber, se vira. Ela falou isso. Aí ela falou, e geralmente eu até brigaria na época, né? Ainda sou cabeçudo, mas eu era pior. E aí eu falei, cara, se vira, mas como assim? Ela até faz sentido, né? Ela falou, se vira, você não quer ser o sacerdote de casa? Eu falei, caramba, velho, eu quero. Sabe assim? Tipo, se vira. Cara, o que eu faço agora, velho? Vou vender a empresa? O que eu vou fazer? Cara. Sempre não dá, eu até na minha cabeça, não dá pra faturar mais. E até, inclusive, lá atrás, uma empresa multinacional que avaliou a nossa empresa falou, cara, você não vende mais que X. Você não consegue. A sua operação é impossível vender mais que X. E daquilo que era alto na época, assim, eu realmente não via isso, né? Hoje a gente faz, sei lá, quase 3 vezes do que X que falaram, mas porque eu me libertei quando ela falou, se vira, irmão. É isso. Porque, na verdade, quando a gente tá no meio do problema, nem sempre a gente tá enxergando os caminhos possíveis, né? Pra poder mudar a direção daquilo ali. E na prática, acho que a gente passou por isso também há bastante tempo atrás. Mas ali a gente acabou tendo acho que foi uma vantagem competitiva, vamos chamar assim, que quando eu cheguei, comecei na época no setor de garantia, fui para o estoque e tal, mas a operação, quando eu cheguei, ela já existia e já não dependia de mim para funcionar. Então aquilo me deu a possibilidade de chegar num ponto de vista diferente do quem já estava ali e começar a resolver os problemas. Mas foi por um privilégio de chegar numa operação que não dependia de mim para funcionar. Então isso ajudou muito a conseguir ter essa visão. Sonho da maioria da galera do nosso setor. É isso aí, porque não é tão fácil isso acontecer, né? Aqui, né? Ah, sim, com certeza. Na nossa cabeça. Mas é o que eu falei, quando a pessoa está no meio do furacão, ela não enxerga as possibilidades, né? Então, por isso que às vezes é muito importante ter alguém acompanhando para dar uma direção de qual caminho. Agora, Chico, o que você vê aí em termos de... Vamos pegar aí dos clientes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é quem a gente tem mais acesso. Cara, em termos de... O que você acha que acontece da galera ignorar um pouco a gestão? Eu não vou generalizar, porque tem muita gente boa aqui no Rio de Janeiro também, mas tem muita gente que simplesmente ignora pelo fato de que a gente já falou que sempre fez do jeito que sempre fez, mas também está com o faturamento estagnado como sempre esteve. Mas você acha que existe ainda um certo preconceito no nosso mercado quando a gente fala que o nosso mercado precisa ter mais gestão? Você acha que essa palavra gera preconceito dentro do nosso mercado? Gera, e assim, as pessoas têm... Cara, muita gente acha que... No caso, quem é técnico, quem é mecânico ou que tem um pequeno auto center, ele está direto na operação. Ele acha que se ele sair da operação, ninguém vai conseguir consertar o carro como ele conserta, que ele não vai entregar o carro. As pessoas têm muita dificuldade de conseguir resultado através de outra. Então, assim, em auto center eu vejo muito essa dificuldade, Rafael. As pessoas têm as exceções, como tudo, a gente não pode generalizar, mas quando o cara ele chega a um ponto que aí ele quer ultrapassar, a gente, com alguns eu converso, cara, sai da operação, nomeia um supervisor, um gerente para cuidar do pátio, receber seu cliente. Pô, mas o cara, mas você vai ter que sair, você vai ter que ir para a estratégia, entendeu? Aí o cara se perde. Aí ele mesmo se limita. Ele pode crescer, mas o cara... não, mas cara, isso aí só quem sabe fazer sou eu. Falei, pô, legal, e aí? Aí a empresa, o negócio dele fica limitado. Porque ele não é 10, pô. Ele é 1. E ele é humano, ele cansa. A pessoa chega no final do dia, tá esgotado. Porque o cara vai lá, faz isso, faz aquilo, ele compra, ele vende, ele atende o cliente, ele entrega o carro, ele supervisiona, o carro tá pronto, ele sai para testar. Falei, cara, que hora que você pensa no negócio? De noite?
você está esgotado fisicamente e mentalmente, assim, tem gente... Porque assim, eu acho, né? Todo mundo sabe da minha opinião, que o mercado que a gente está inserido, o único local que eu acho que tem muito a expandir é o mercado de... Vou botar essa palavra desgastada, mas que me vem aqui, é o centro automotivo. É o cara que consegue comprar o produto e colocar no carro do cliente. Estou olhando do meu ponto de distribuidor. Porque eu não vejo daqui a uns anos... como eu sou muito velho, eu sou do tempo que se vendia silencioso em autopeça. Velho, quantos anos você tá, rapaz? 60. 60? Tá bem pra caramba. Porque agora é o seguinte, eu sou do tempo que se vendia silencioso em autopeça. Hoje você não vê mais isso. Não. Ninguém quer. Vende inox, o original é inox 304, demora mais de 10 anos ali pra começar. E quando estraga, o cara não vai numa autopeça pegar um silencioso, colocar nas coxinhas, levar pra você colocar. Ele quer encostar lá na sua empresa, furou, troca e se vira. Só me entrega o carro perfeito. Outro produto. O produto mais vendido do nosso ramo se chama óleo lubrificante. Se vende muito em autopeça? Se vende muito ainda. Mas cada vez se vende mais em centro automotivo, porque o cara não quer botar lubrificante assim. Não, troca o óleo do meu carro. Te entrega o carro, você troca, tá tudo perfeito. O cara faz lá a quilometragem, volta para você. Então, assim, cada vez eu acho que mais o mercado está indo para esse tipo de negócio. E esse tipo de negócio, às vezes, eu vejo muita resistência à gestão. Que assim, aí o cara perde a oportunidade. Aí ele fica sempre parado, ele não consegue. Falei, cara, você tem um negócio que é o único local que o nosso mercado está crescendo, é o auto-center. É auto-center, setor automotivo. É para esse vetor que o nosso mercado está indo. Você tem que ter soluções, cara. Você tem que montar um ecossistema dentro do seu negócio, que o cara chega lá com o veículo dele lá. Não, preciso fazer isso no meu carro. Amigão, deixa comigo que eu resolvo. Tá pronto, tá tudo tranquilo. Cara, eu vou te falar que, sinceramente, aqui, com toda a humildade do mundo, eu vou falar sobre o centro automotivo. Eu fujo desse termo. É um termo... Em São Paulo, não sei no Rio, mas em São Paulo... Porque, assim, quando a gente analisar na essência, por que inventaram centro automotivo? Era para ser algo, porque a oficina sempre demorou, é normal, até hoje, né? Você vai fazer um motor, você não vai... pastel, como dizem. Não é assim. Então, centro automotivo era aquilo para ser rápido, né? Só que aí, lógico, infelizmente, tá muito contaminado, né? Esse setor, essa palavra, mas vou te falar muito mais para o cliente. Então eu fujo dessa palavra. O que eu falo? A gente é especializado em Michelin. A gente vende pneu e pneu é importante pra gente. Baixa margem, supostamente alto volume. Só que, cara, você não tem ideia, hoje principalmente, hoje eu não largo o pneu Michelin. Mas não só por parceria, porque agora Instagram, um monte de coisa. Então, assim, eu tô assim com a Michelin, né? Grudadinho. Porque, primeiro, por uma escolha minha. Porque muitas empresas já vieram de outros pneus e falaram, te aporto e eu mudo. E por missão, não por missão mesmo, não por dinheiro, eu não quis virar. Então, eu sou a oficina. O que eu falo é que eu sou a oficina que vende o pneu. E aí, quando eu sou a oficina que vende o pneu, eu me torno lento igual todo mundo acha, né? Então a gente fala que a gente é um tipo de pit stop, né? Então a gente traz isso só para sair desse termo de centro automotivo. E eu entendi o seu ponto e eu acho que sim, deve com certeza estar crescendo. Eu até puxei alguns números, né? No nosso setor faz tempo que não tem negativo. No nosso setor automotivo faz tempo que não tem, no nosso setor de reparação, faz tempo que não tem um número negativo de crescimento, né? Ou seja, um déficit. Uma retração, né? Não tem, faz tempo. Então é sempre no pior mês 1 ponto alguma coisa, quase 2%, e isso a gente está falando aqui de bilhões, é um mercado de bilhões. Não, é bem considerável 2% no mercado desse, principalmente muito dentro do país igual o Brasil, né? Então, você só refazendo para você entender o seguinte, eu acho que dentro de pouco tempo a nossa frota não está nova, ela está com uma idade relativamente... A idade média está bem interessante, que isso é interessante, dá muita manutenção. Mas assim, a pessoa que sabe buscar o produto e colocar no carro do cliente, esse tipo de negócio, eu acho que ele só tende a crescer. Sim. Autopeça vai ter
muitos anos? Lógico que vai ter. Também. Mas muitos e muitos anos. Só que esse mercado ele é crescente demais, porque assim, as pessoas cada vez menos têm tempo. Mesmo que ela tenha tempo, as pessoas imprimem uma pressa na vida, que eu fico brincando que o culpado disso foi o WhatsApp, depois que botou aquela velocidade A vida no é a vida é num X, né, pô? A vida é num X. A vida é num X, a pessoa bota no 2X. Então é o seguinte, e cara, a gente, ser humano, a gente é acomodado. Pô, se eu puder levar o meu carro para você, e você me dá o carro pronto, como eu quero, cara, isso é natural e for tudo justo, como você falou aí durante a sua... na conversa que a gente está tendo aqui, não tem porquê eu sair, comprar uma peça, levar no mecânico, meu mecânico de confiança, querer colocar, pô, se eu encosto o carro lá, você me devolve isso tudo de uma forma justa, cara, não tem como isso não dar certo. Isso quando o cara quer levar o carro, né? Porque quando não o assim, serviço de buscar e entregar o carro também é uma coisa que cresce muito. Todo mundo tá começando a fazer. Então, assim, eu acho que esse é um filão de mercado que as pessoas, se olharem direitinho, eu não sei onde isso bate. Eu fiz essa pergunta até em relação a... Voltando um pouco aí da gestão, porque na maioria dos casos, não só no nosso mercado não, em qualquer mercado, quando você tem mercados que são menos tecnológicos e menos acelerados, igual, por exemplo, de tecnologia, geralmente quando tem alguém muito técnico, essa pessoa, aí vamos personificar agora, então, tipo, numa oficina, que tá o exemplo que você deu, né? Muitos anos faturando a mesma coisa, não muda nada. Você geralmente vai ter um dono ali muito técnico e esse cara, tá vivendo a vida dele, ganhando dinheiro ali há anos. Pode estar estagnado, mas vive a vida dele, tá tudo ótimo. Esse cara, ele tende, é óbvio, de novo, assim, generalizar é muito ruim, mas ele tende a achar que ele não precisa de gestão, não precisa de marketing, porque a vida dele toda, ele sabe que ele só precisa do que está aqui na cabeça dele, que é o conhecimento técnico para resolver os carros. Ele considera que isso é suficiente. E é suficiente para ele estar como ele está. E aí, por esse motivo, na maioria dos casos, quando chega a mentoria para a gente, cara, eu acho que é 70% ou 75% um público feminino. Às vezes, na maioria dos casos, é um casal, o cara é o técnico, ele entende muito bem daquilo ali, o cara pode ser um gênio da mecânica, mas ele a é o mulher cara... no administrativo e ele é o... Mas ele é o cara que, como você falou, tá lá só no pátio da oficina, acha que isso não é importante, e aí às vezes ele fala assim pra esposa, cara, não, então vai lá, vê você lá, sabe? Até um pouco meio Coitada descrente, e cara, e o perfil em mentoria, o perfil das mulheres na mentoria sempre é muito bom, elas são muito fazedoras, elas não procrastinam, muito diferente da gente em diversos aspectos, e isso costuma dar muito resultado e começa a surpreender o cara, e aí leva um tempo para ele vai sendo convencido pelas pequenas vitórias que vão acontecendo ali dentro da oficina. Melhorou um negocinho aqui, melhorou outro ali, daqui a pouco o movimento começa a aumentar, aí o cara se convence, não, pô, que bom que você tá tocando isso aí, que resolveu, né? Agora, assim, pelo tempo que a gente está aqui, a gente está se encaminhando pro final, e aí queria que a gente fizesse uma rodada aqui, conselhos para quem quer crescer uma oficina. Assim, a sua história eu acho que ensina muito para as pessoas, porque você de fato passou por um momento difícil, buscou conhecimento, cara, conseguiu fazer essa virada, não para de crescer, é referência, então acho que você conseguiu passar bastante disso, mas se a gente pudesse empacotar aqui um final, um conselho específico aí para quem está assistindo a gente que está precisando crescer a oficina. Começar pelo Renan e depois a gente vai para o Chico, eu encerro também e a gente faz essa rodada. Cara, a zona de conforto, igual eu falei, o primeiro ponto. A gente... cara, a ignorância é um fato. A gente tem que entender ela. Eu não chegaria aqui se eu não tivesse aprendido. Então a gente dobrou 2 vezes de faturamento. 24 dobrou o faturamento, 25 dobrou o faturamento e a gente está buscando de novo isso acontecer, que é dificílimo. Quanto mais você cresce, mais vai ficar difícil essa brincadeira. A evolução ela vai vir do aprendizado. E ficar colocando a mão na massa é uma decisão. Não tá errado. Pode viver sua vida até os 70 anos sendo mecânico. Só que o dono do McDonald's não sabe fazer hambúrguer. Então, se você tem essa vontade e busca, você vai buscar
aonde buscar o atalho que eu falei, pessoas que já chegaram em determinado ponto que você não chegou, e você vai conseguir em menos tempo. Porque quanto mais você demorar, talvez você não esteja enxergando esse calcanhar de Aquiles chamado lucro com fluxo de caixa ali, um monte de números que você, enquanto você está apertando o parafuso, aquilo lá está acontecendo e muitas às vezes, igual você falou, está apoiado numa pessoa específica, geralmente esposa. Então não adianta fugir disso, encara a realidade e sai da zona comum. Esse é o conselho. Muito bom. Cara, isso eu acho que tem a ver com tantas esferas aí do negócio, né? Não só às vezes o cara tá estagnado, muita coisa envolve você ter a humildade de ver que, cara, você precisa buscar, você não sabe tudo não, você tem que buscar, aprender para poder aplicar, né? Chico, um conselho do Chico, isso aí vale ouro, tá? Nada. Tá saindo de graça no podcast aqui. Conselho, depois que ele falou tudo que eu penso, cara. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, estudando, observação. Eu acho que eu aprendi a vender observando outros, ler, buscar. E uma coisa que ele falou, você foi perfeito no que você falou, cara. A zona de conforto é o maior perigo para quem empreende. Você acha que tá bom agora, daqui a 3 minutos tá horrível, entendeu? Aparece um concorrente com uma coisa diferente, e ainda mais no ramo que você está, cada vez carros mais tecnológicos, com mecatrônica, com eletrônica, você tem que investir em equipamento. Então é o seguinte, olhando para a câmera, mecânico hoje, cara, para mim é igual a médico. Se parar de estudar, ele fica obsoleto em 1 mês. É o tempo inteiro. Então, assim, eu sou vendedor. Se você não ficar sempre observando para onde está indo a sociedade, o comportamento, daqui a 2 dias eu não consigo conversar com o cliente. Porque como eu o modo que eu conversava com o cliente nos anos 80, quando eu comecei, aquilo que eu usava, esquece, é totalmente obsoleto. O que vale, 2026 mudou tudo. Assim, pós-pandemia, o jeito que você atende seu cliente, o jeito que que a gente atende o cliente no suporte lá, a pandemia para mim foi um divisor de águas. A gente mudou tudo. O jeito que a gente encara a vida, encara o mundo, relacionamento interpessoal. Então a gente tem que estar o tempo inteiro evoluindo. Então é um negócio muito louco. Tem gente que não quer, aí fica e desaparece. Essa que é a grande verdade. Isso é o futuro dele. Mas eu não vejo, você acha que não tem muito o que acrescentar que você fala, não. Sair da zona de conforto e evoluir, nem que seja uma vírgula todo dia. Porque às vezes você só não está enxergando, igual o Rafa falou. É difícil enxergar. Cara, vocês complementaram, um complementou a resposta do outro aí muito bem. Eu acho que eu deixaria de mensagem aqui a pessoa sair um pouco do modo automático e olhar para as coisas com mais intenção. É muito comum a gente chegar na empresa e sair repetindo o que a gente faz todos os dias, porque é o que você já está acostumado, é igual acordar e escovar o dente. Então, olha para a gente falou muita coisa aqui hoje já, né? Mas olhar para o próprio atendimento aos clientes, olhar para a forma que você organiza o seu financeiro, a forma que você faz os processos internos. Se for uma loja, olha para a logística, para o estoque. Se for serviço, olha para a forma que os processos são feitos, mas com intenção de questionar o que está sendo feito. Eu acho que se você tiver esse olhar, você sozinho já resolve muita coisa que você não tinha parado para prestar atenção. Então, eu acho que sair do modo automático é o primeiro passo para o cara começar a buscar tudo isso que vocês estão falando. Acho que é um bom caminho. E dói, tá? Dói muito. Dói. Eu sou a prova viva disso. Pra você ter uma ideia, quando eu virei a chave de, eu preciso sair do operacional e ir pra gestão, eu não sabia que eu tava limitando minha equipe tanto a ponto de não, faz aquilo, que eles não se sentiam bem. Cara, eu chorei. Eles não se sentiam bem porque eles não acreditavam que eles eram capazes de fazer, porque eu fazia tudo e organizava tudo e queria tudo na minha mão e eu tinha medo. Então, quando eu falei, cara, eu entendi que eu tava fazendo aquilo porque eu, sem querer, eu não confiava neles, e aí eu me libertei disso e chamei cada um e falei, cara, você é muito capaz e você tá responsável por esses processos, distribuir playbooks, posicionais, etc. E, cara, eu não aguentei, eu chorei. Então, é difícil pra gente, sabe? Conseguir esse tipo de crescimento. E na maioria dos casos, quando você coloca responsabilidade em cima de alguém que tá ali na sua equipe, você tem 2 caminhos, né? Ou a pessoa vai mostrar que de fato não sabe e vai buscar ajuda, se vai melhorar, mas quem de fato estava com potencial escondido ali, você vê que a pessoa cresce muito.
Você coloca a responsabilidade no colo dela, é algo intuitivo, ela percebeu que você está confiando. E aí a pessoa costuma crescer com isso e você fala, cara, não sabia que essa pessoa tinha esse potencial todo. Muito. Gestão é sobre isso, né? Você treinar ou colocar uma pessoa melhor que você naquilo que você faria. Né? Isso aí, perfeito. Perfeito. Cara, chegamos ao final. A gente sempre manda aqui umas considerações finais, né? E dessa vez eu vou começar te agradecendo muito por você ter vindo aqui. Não por ter vindo só no podcast, mas também vai estar presente com a gente na imersão. A hora que esse episódio sair, a imersão já aconteceu. Mas muito obrigado por você fazer parte disso aí com a gente. Eu acho que desde que a gente se conheceu, a gente se aproximou bem. E é uma relação, assim, muito interessante, né? Porque a gente está em pontos diferentes do mercado, só que em mercados diferentes, né? Sim. Eu não te atendo em São Paulo, a gente não tem relação nenhuma, mas acaba sendo uma troca de experiência muito boa, cara. Então, obrigado por você ter participado com a gente obrigado aqui. Obrigado a você. Muito complementar, tenho aprendido muito contigo também. Sensacional estar aqui. Um prazer enorme, enorme, enorme ter sido convidado. Eu que agradeço vocês. Eu acho que ele só contou uma mentira, que esse cara era antissocial. É impossível, cara. Não tem como. Cara, eu era, cara. Você conversando aqui, parece que a gente conhece você há meses. Sabe qual é o teste final? Chico vai voltar de carro contigo. Aí eu quero ver se você aguentar ele no trânsito. Meu, vou te falar, eu falo pra caramba hoje, tá? Pô, cuidado, pode esquecer. Me coloca 1 hora de trânsito, você vai querer sair do carro. E sai andando na linha amarela lá. Cara, muito legal mesmo. Valeu pela experiência. Renan, deixa um recado final pra galera então aí, deixa suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Renan Oliveira, Renan Oliveira no YouTube, @perfil 1147 no Instagram, Renan Oliveira também no TikTok, e é isso. Aí, perfil 1147, você vai encontrar em um monte de lugar na internet. Beleza, também. fechado. O time bota na legenda aí pra galera poder ver os links. Então, gente, você encontra Suporte Distribuidora no Instagram, @suportedistribuidora, assim como se fala. SuporteCast, também @suportecast, bem fácil de achar. E eu, Rafael Braga 1, no Instagram, me encontra lá que a gente tem muito conteúdo para te ajudar aí no seu negócio também. Esse foi mais um SuporteCast. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Falou!